Hoje eu vou falar de um assunto polêmico que nos amedronta, mas que muitos pacientes me perguntam: como é que o coronavírus mata? Bom, se nós formos apresentar evidências científicas, nós vamos falar de um artigo que saiu no The Lancet em janeiro de 2020 e que mostrou que de 41 pacientes admitidos em Wuhan, basicamente os primeiros admitidos, 6 deles faleceram. Mas do que esses pacientes faleceram? Ou seja, eles morreram entubados, já respirando com a ajuda de ventilador, de uma síndrome chamada Síndrome da Insuficiência Respiratória Aguda. E é claro que hoje a gente sabe que também é acometimento do nosso fígado, do intestino e de um grave distúrbio de coagulação, mas a causa principal de morte é essa síndrome respiratória aguda. Para que a gente possa entender como isso acontece, eu vou começar explicando a anatomia dos nossos pulmões. Vamos pensar em uma árvore? A árvore tem um tronco, desse tronco saem galhos e desses galhos mais grossos se dividem em galhos mais finos e assim por diante até que a gente chega nas folhas. E são essas folhas que fazem a fotossíntese e produzem a energia para que a árvore sobreviva. Na gente não é muito diferente não. No nosso caso, o ar entra pela boca ou pelo nariz, desce através de um tubo que se chama traqueia e a traqueia se divide em brônquio-fonte direito, brônquio-fonte esquerdo. E aí, do lado direito, nós temos 3 divisões e do lado esquerdo nós temos apenas 2 divisões, como se fossem os galhos das árvores. E é claro que esses brônquios vão se dividindo em bronquíolos e que finalmente se transformam em alvéolos, que correspondem às folhas das árvores. São nesses alvéolos que ocorre a oxigenação do nosso sangue, ou seja, ele chega das veias com baixo teor de oxigênio e dentro do alvéolo se transforma em um sangue com alto teor de oxigênio e isso sai para as nossas artérias. Uma explicação bastante simples. E quantos alvéolos existem no corpo humano? Gente, aproximadamente 600 milhões de alvéolos. Agora imagina que você bateu o seu dedo mindinho numa porta e ele ficou super inchado. Isso acontece porque há um processo inflamatório local quando você fez esse trauma. E a inflamação provoca saída de fluidos para o tecido que foi machucado. No caso do pulmão, quando o coronavírus entra no seu sistema respiratório, ele causa um processo inflamatório em ambos os pulmões, não só em uma parte, como aconteceria numa pneumonia normal ou somente no dedinho do pé, no caso que eu citei anteriormente. No caso da síndrome respiratória aguda, o que acontece é um processo inflamatório de proporções imensas em ambos os pulmões. E o líquido que se acumula nos alvéolos impede que haja uma troca de oxigênio eficaz e o seu sangue acaba ficando com uma baixa taxa de oxigênio e uma alta taxa de CO2. Além disso, esse líquido que se acumula dentro dos alvéolos causa uma espécie de afogamento. Essa falta de oxigenação no sangue nós médicos chamamos de hipóxia. Quando isso acontece, você começa a ter dificuldade para respirar e é nesse momento que a gente coloca você em um ventilador mecânico ou um respirador. Não há nada que a gente possa fazer para acelerar esse processo ou mesmo para desacelerar esse processo. Você vai precisar ficar no ventilador, onde a máquina vai estar respirando por você até que o seu corpo se recupere a ponto de fazer isso sozinho e com eficácia. Então, o que a gente tem que fazer é esperar para que esse líquido que vazou para dentro do alvéolo se reabsorva. Eu vou mencionar 3 fatos que nós médicos aprendemos nos últimos 20 anos que ajudam bastante os pacientes a melhorar quando eles estão no ventilador mecânico. Primeiro de tudo é que a gente precisa de médicos especializados em ventilação mecânica. Geralmente esses são os intensivistas, aqueles que trabalham em UTI ou os anestesistas. Precisamos da quantidade de oxigênio correta para melhorar a sua hipóxia, aumentando o oxigênio e retirando o CO2, que é o gás carbônico que vai se acumulando dentro dos alvéolos. E fazer isso sem estragar os alvéolos
é basicamente bastante difícil. Então, é não jogar muito volume de oxigênio, mas sim o suficiente para que a inflamação não piore e que para você manter a sua oxigenação. Isso foi publicado no New England Journal no ano de 2000 e mudou drasticamente os números de mortalidade durante um período de intubação. Bom, a segunda lição é sedar o paciente de maneira muito correta. Imagina que você tem uma máquina respirando por você e você está parcialmente acordado, tentando respirar também. Então a gente precisa de bons médicos acostumados a fazer boas sedações e pessoal de enfermagem também treinado para observar se está tudo bem. Um outro pulo do gato inclui trocar o paciente de posição. Geralmente a gente espera ver um paciente o quê? De barriga para cima, deitado de barriga para cima. Mas em si, quando a gente vira o paciente de barriga para baixo, o que pode acontecer? Nós médicos chamamos isso de pronação. Esse estudo foi publicado em 2013 e mostrou uma queda de mortalidade de 33% para 16% nos casos de síndrome respiratória aguda. Manter o paciente em pronação de 17 a 18 horas por dia melhora drasticamente as taxas de mortalidade ou letalidade. É claro que eu preciso enfatizar aqui que o paciente precisa procurar o mais cedo possível o serviço de saúde e, se for indicado, que vá o mais cedo possível para a ventilação mecânica. E por que eu contei toda essa história para vocês? Para que vocês entendam toda a complexidade que existe atrás de um paciente que precisa ser entubado. Médicos treinados, fisioterapeutas, enfermagem, maquinário, diagnóstico precoce, tudo isso vai fazer uma diferença brutal entre quem vive e quem morre. Eu peço para que vocês respeitem mais do que nunca quem está no fronte dessa guerra, porque exige muito estudo, muita dedicação, e tirar cada paciente de um ventilador mecânico é uma vitória. Vou colocar abaixo os links do trabalho que eu mencionei. Estou à disposição para dúvidas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.